Muito bem! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hugo de São Vitor, que conta sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, Sociedade Chesterton Brasil, Escola Clássica, Confraria de Artes Liberais, Vernáculo Idiomas. Comprem as coisas aí. Comprem as coisas. Aí. Tem livraria, tem... Exato. Tem porque de cursos, o extintor de incêndio não se paga sozinho. Extintor de incêndio é importante. É para sommelier de curso. Eu vou largar aqui a bomba, tá? A educação que você recebeu... Não vale nada. A educação que você... Garotinho juvenil. A educação que você recebeu foi boa? Foi suficiente? Não foi? Não foi suficiente, mas foi boa. Essa é a afirmação. Aí que tá. É possível, devemos complementá-la? Vamos enrolar esta resposta aqui. Eu não gosto da palavra complementar. Usa completar, cara, né? Porque... Complementar, sim, porque eu estudei muita gramática e muita matemática, né? Então tem muitos complementos o tempo todo. Complemento, né? Completar com um main ali no meio. Então pro pessoal que gosta de academia, de ser... Dá uma complementada. Não, uma suplementada. Como suplementar a sua Por que os italianos opõem... Que tu dissesse aí gramática, eu lembrei disso. Por que os italianos opõem gramática e prática? Assim, uma coisa é a prática, l'altra la grammatica. Provavelmente porque a gramática é a doutrina. Quando se diz de doutrina, né? De teoria. Não, eu acho que é só porque rima mesmo. Rima, tudo que rima é bom. Não, ele vê a gramática como algo... Teoria. Como algo teórico e tal. E não é, né? A gramática é algo sermocinal. É algo... Perfeito. Né? No dizer de Hugo de São Vitor, lógico. Mas e aí, Clícias? Aproveita. Como é esse negócio? Que educação é essa que as pessoas têm recebido? E quem recebe uma educação musical tem tudo de bandeja depois para o estudo das artes liberais, para o estudo da filosofia? Como é isso? Não, se tiver vocação para seguir outro tipo de estudo, sim. Mas muitas vezes, inclusive dos bons músicos, o sujeito que realmente ele é dotado de habilidades musicais extraordinárias, provavelmente ele não vai fazer outra coisa da vida, assim, quando ele estuda música. E é bom que não faça, porque não vai dar tempo. E assim, um bom músico ele tem que ficar estudando música, certo? O resto da vida. Se ele, além de tocar piano muito bem, eu também vou estudar filosofia, não sei o que e tal. Não vai dar, ele vai largar o piano, né? Agora, ter uma boa educação musical pode ser para todo mundo, não é somente, é bom que seja para todos, não é somente para pessoas altamente habilidosas, altamente dotadas de talentos musicais, né? Então, assim, teve uma boa educação musical, né? E que seja a melhor, não é? Às vezes seja boa, não precisa ser matada ou... Exato, né? Agora, claro, isso é uma coisa tipicamente urbana, por exemplo, né? Então, para ter uma educação em música erudita é um fenômeno cultural urbano. O sujeito vai atrás disso e tal, acaba indo pela música, obviamente ele vai ser reportado a diversas outras coisas, e se ele tiver um olhar minimamente atento, ele vai querer estudar outras coisas, né? Só me diz uma coisa, só clarificar a questão inicial. O Mozart sabia escrever? Ele chegou a aprender a escrever? Sim, não, ele sabia... O Mozart aí é um caso de um gênio, não é uma pessoa simplesmente... Vamos pegar o caso extremo. Uma pessoa... exatamente, né? Então é um gênio absoluto, mas ele teria sido gênio em qualquer outra coisa. A questão é que o pai dele era professor de música e compositor. Bom, o pai dele já era, em certa medida, genial. A irmã dele era genial, certo? A Hannah Mozart era genial também. Uma excelente pianista
E aí depois ela casou, foi cuidar da família e tal, parou de... Né, e também tinha o irmão dela ali, né, ficava meio... redundante. Exato, né? Mas o Mozart, ele sabia com 3 anos fazer as 4 operações já, e ele passava fazendo contas o dia todo, assim, quando era pequenininho, né? Ele queria somar, multiplicar, dividir todos os números possíveis e ele ia... Ficou obcecado por isso exato. cedo. Né? Só que o pai dele não era matemático, então ele chegou num certo momento que ele pensou assim, bom, vou fazer o quê, né? Ele teria que procurar um professor de matemática e tal, e não foi esse o caso. O pai dele era músico e juntamente com a matemática, com a escrita, o Mozart aprendeu línguas também, não é? Italiano, latim e tal, muito de ouvido, né? De forma passiva. E não precisou que alguém fosse lá e ensinasse assim, não, isso aqui são letras, olha, cada letra tem um som e tal, e tu tem que ele casou aprender. som com texto, casa som com exato. texto Aqui que está escrito aqui, se aqui está escrito isso, logo ali está escrito tal outra coisa e pronto, né? Esse tipo de raciocínio ligeiro. Indutivo. Sim, né? Ele tinha muito, e aí as outras coisas todas vieram por conseguinte, mas ele não é um homem culto, certo? Não é que tá... É um sujeito extremamente habilidoso por uma coisa e se dedicou a uma coisa muito específica. Quando a gente diz, o Leonardo da Vinci não era um homem culto, Michelangelo não era um homem culto, não é? Não são pessoas de cultura, pessoas que se debatem, que criam debates internos intermináveis para resolver questões metafísicas, físicas e cosmogônicas, morais e essas coisas assim, não é? Eles têm uma arte realmente, e é uma arte muito, muito específica. Aliás, alguns têm várias artes. Sim, Michelangelo dominava várias artes. Exato. Isso é bem possível. O próprio Leonardo da Vinci era músico também, né? Que não dá, o Leonardo da Vinci era tudo, né? Mas não é uma pessoa culta, e aí existe essa... Sim. Essa diferença. Talvez erudita, assim, não era erudito. Não era erudito, exatamente. Mas aí pra ti que não usa condicionador. No caso, na tua história assim, de estudo, tu chegaste a estudar muito mais música, assim, a sério, antes de começar algum outro estudo até mesmo de literatura, talvez. Sim, literatura mais aprofundada, de línguas. E a pergunta... principalmente porque música não tinha na escola, né? E assim, né? Várias pode coisas. dizer, pode ser temperamento, pode ser qualquer outra coisa aí, né? Os psicanalistas aí que resolvam os meus problemas, que para mim não são problemas, são para eles, certo? Eles gostam de resolver os problemas sem ser pedido. Mas o certo é que todos sejam coléricos. Mas como não tinha música na escola e nenhum professor sabia nada de música, ninguém sabia nada de música, né? No entorno. Então era legal estudar uma coisa dessas, né? Por que eu vou estudar os negócios que todo mundo dá faz? pra dizer que era porque tu queria fazer ali, ter um destaque, fazer uma coisa diferente que os caras não estavam fazendo. Né? Principalmente que eu morando na Zona Sul, como na Zona Sul as pessoas não consomem arte em Porto Alegre, por isso que elas vão morar lá. Não, porque as cidades, a formação das cidades é algo impressionante, as pessoas têm que estudar isso aí, né? Mas elas vão se dividindo, assim. Ninguém que goste minimamente de arte, por mais precário que seja qualquer movimento artístico em cidades brasileiras, mas vai ter, né, locais onde as pessoas que vivem de acordo com seus interesses, né? Então, em Porto Alegre, por exemplo, quem não consome arte, quem não aprecia, quem inclusive menospreza qualquer atividade cultural e artística, vai morar na Zona Sul, certo? Mas já um pessoal ligado também com a natureza, um pessoal ligado com campo, talvez. Com o campo, mas que precisa estar na cidade por questões econômicas, né? Mas ele gosta de campo, ele gosta de natureza, não sei o que e tal. Ele pode ser jornalista, né? Eu vejo vários jornalistas que dizem que moram na Zona Sul. Jornalista, esportista é um pessoal ligado muito ao esporte e tal, assim, mas não é um sujeito ligado
A Atualmente, cultura e a arte, pode que- ser. Eu não estou dizendo que ele tem que morar mais no centro porque ali tem museus. Não, então ele não vai no museu também. Não. Mas ele precisa estar perto de um lugar onde ele passa. Aqui é um museu, aqui é uma galeria de arte, aqui é uma orquestra, aqui é a catedral. Mesmo um roqueiro, ou um cara que é meio roqueiro, Exatamente, meio vai- ligado à literatura, que tá num sarau, assim, tipo, sei lá, Exato. né? A Marta Medeiros, assim, esses caras assim, o Fischer, tem que estar no centro. Isso. Faz sentido isso. Não, exatamente. mas eu A cidade falava baixa é o assim, centro dos roqueiros aqui. se eu quero uma Era, educação Era. completa nas artes liberais... Dá assim, para começar pela música? Não, tu começaste pela música. Sim. Não, a questão acho que é... há um notaste modo uma de falta, né? há um modo de ou melhor, tu sentiu que isso te levaria a estudar as outras artes, ou que, Não, na hora eu não sentia ou nada. melhor, depois que tu começaste a estudar, aí quando tu nota e como tu faz para fazer um retorno àquelas outras artes que foram mais que de certo modo que não foram estudadas ao longo desse tempo, parece que tu sentiu tu viu que isso era algo a ser complementado. O pessoal... Sim. Não, tu notaste que na formação faltava alguma coisa, ou várias coisas, e como é que tu encontraste as artes liberais, algo assim? Sim, não, exatamente. Assim, tá, o sujeito vai lá e estuda música porque estudar música é legal, certo? E porque as pessoas não estudam, né? Então o sujeito vai por se aparecer, para várias motivações, né? Existem várias Inúmeras Inúmeras motivações, né? A típica da adolescência é essa. Exatamente. Que é um né? tipo- O sujeito que não... Bom, é uma coisa boa da adolescência. Exatamente. né? Depende do jogo que o adolescente está jogando. E as motivações, nós falávamos sobre isso outro dia, elas podem ser das mais variadas possíveis e quando o fim é bom, o meio moralmente lícito, a motivação, desde que ela exista, olha, segue, daqui a pouco ela muda, né? Ah, mas eu estava fazendo só para me aparecer, daí eu parei. Eu estava indo na missa todos os dias para me aparecer. Aí eu parei de ir na missa todos os dias. Não, seu trouxa. Cara. Continua indo, que daqui a pouco tu vai mudar a motivação. Mas o fim não vai ser, não é o fim que está errado. Ah, mas era para me aparecer. Não, isso é motivação, não é o fim. Aí o sujeito confunde o fim com a motivação, né? Então, se era só vaidade, não! E daí, eu sei que é vaidade, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, claro que é vaidade. Então, pronto. Agora, não deixa de fazer as coisas porque os fins são se os fins são bons, os meios moralmente lícitos, o que te motiva aquilo, daqui a pouco tu retifica. Isso é o mais fácil de retificar. E aí tu já vai estar na metade do caminho, não vai precisar... Agora, se tu largar porque tá com a motivação errada, daí não adianta nada. Agora sim, então tu começa com a música, por exemplo, né, que foi o meu caso, e, ninguém mais que estudava música comigo na época foi estudar línguas e literatura. Ou se foi, era por uma finalidade muito prática, porque eu queria ganhar uma bolsa na Itália, eu fui lá estudar italiano. Né? Mas nunca foi por uma... É muito pouca gente que realmente... Ou o sujeito, né, era obrigado a entender minimamente o que estava acontecendo ali numa ópera, alguma coisa assim, e estudar. Mas não tinha mais um fim quase que em si mesmo nessas coisas assim, né? E quando me disseram que eu tinha que estudar alemão, que tinha que estudar inglês e tal, e conhecer essas coisas para fins bem práticos, assim, para poder estudar fora ou qualquer coisa assim. E eu comecei a estudar, porque senão eu não ia ser músico. Músico em Berlim. Para mim, era a melhor coisa que tinha era estudar alemão. Assim, passou a ser tão bom e tão interessante quanto a música. Só que aí as pessoas me circundavam, diziam assim, por que o sujeito se dedica tanto assim? Ele parece que, né, ele está menosprezando a música, né? Porque ele estuda com a mesma... Ele quer falar alemão muito bem, ele quer pronunciar as palavras tudo certo. Exato, e aí...
chega a ser ofensivo. Daí começa a ser ofensivo, né? E aí, o que acontece? Bom, é que depois, se o cara está estudando idiomas, ele começa a estudar história e literatura, porque faz todo sentido, né? Pela própria etimologia das palavras, tudo vai sendo jogado para cá e para lá, e aí... Pronto. Aí sim que não fazia mais sentido nenhum, assim, o entorno, né? Mas tu não era músico, certo? E aí quando o cara começa, daí de repente ele tá ali com um livro do Hans Kelsen e se interessar por direito e por economia, porque, enfim, tava estudando história e literatura, daí o cara... E aí filosofia e tal, aí pronto, né? Aí sim não faz mais sentido nenhum. O que tu vai fazer da tua vida? Vem essas perguntas assim, né? Quando essas perguntas são ridículas, né? Aí drogas pesadas. Exato, né? Só que o sujeito tem que ter força para seguir adiante. Agora, isso é para todo mundo? Não sei. Não sei, porque eu vejo muita gente que não se dá bem fazendo isso, assim, nem minimamente, né? Eu digo assim, materialmente. Eu não sei, eu nunca fiquei desempregado. Eu posso ter vários momentos da vida que eu ganho muito pouco dinheiro e coisa assim, e tenho que correr muito atrás de... Eu não me lembro disso, assim, de agora eu tô desempregado, não tenho trabalho e tal. Era só inventar um negócio e semana que vem começar a ganhar dinheiro, por pouco que fosse, né? E aí que vem o dilema, né? Porque a questão do mercado de trabalho é isso, né? O pessoal do mercado de trabalho fica reclamando, porque é mão de obra, porque não vem, não sei o que, porque as escolas, aí tu olha, tá. Então, tem esse currículo aqui, ó, português e matemática e as ciências, não sei o que, mas o cara não consegue escrever um e-mail quando ele sai de lá. O problema tá no nível do e-mail. Tem curso de e-mail hoje em dia, né? Como escrever um e-mail. Sim. E aí, assim, então vamos melhorar isso aí. A gente coloca aí gramática, lógica e retórica. Daí já fica demais pro que o mercado de trabalho quer. Então, tudo bem. É que assim, ó, eu garanto assim, ó. É difícil encaixar. Eu sou um péssimo funcionário, tá? Mas assim, ó, não me contratem pra nada. Certo? A não ser para dar aula e do meu jeito, com o meu currículo, com a minha bibliografia, com a minha carga horária. Isso aí eu garanto assim, que vai ser muito bom. Agora, se tu disser assim, olha, tu tem tantos minutos, tem que usar esse livro, tem que usar esse... vai ser uma droga, não vai funcionar. Isso é uma porcaria de aula. Se me botar na tua empresa para escrever qualquer coisa, vai ser uma porcaria. Não me contratem nunca, porque eu sou um péssimo funcionário, certo? E eu não sei ensinar pessoas a serem bons funcionários. Então, se tu vai botar o teu filho aqui, saiba assim, ó, ele não vai ser contratado. Nunca. Vai ficar desempregado se ele depender de mandar um currículo, chegar lá e fazer o período de experiência. Vai dar os 3 meses, ele, cara, tchau. Certo? Tchau. Péssimo funcionário. Não exagera. Cara, assim, ó, não, sinceramente, eu não sei como uma pessoa que for estudiosa, ela é capaz de se encaixar num sistema de uma empresa como normal, assim, fordista e tal. Uma empresa que segmente áreas. E que deixa e que sufoque. Não, mas tu só tem que fazer isso aqui. Né? Só tem que fazer isso aqui. Né? Eu não sei fazer isso aí, não. Assim. Mas é só 2 horinhas por dia, tu mata tudo. Eu digo, vai chegar, deu meia-noite, eu não fiz as 2 horas. Fiz várias outras coisas. E daí vai ter um mês que eu consigo fazer só isso, e aí eu faço bem. É que aí que tá, eu acho que ninguém consegue suportar uma vida, aí que tá o problema, ninguém consegue suportar uma vida que não faça sentido, pelo menos por muito tempo. Eu acho que, eu conheço amigos aqui, nós temos amigos aqui que são muito estudiosos, mas muito estudiosos mesmo, e começaram em seus empregos públicos, por exemplo. Olha, quanto tempo eles vão suportar ou quanto tempo isso será bom para eles? De um certo modo, se eles ficarem, 5, 6, 10 anos ou quiserem ficar a vida toda nesse emprego público, quer dizer algo sobre essa vida intelectual, essa suposta vida intelectual, esse suposto ímpeto de estudo que ele possuía antes. Eu acho que não é culpa do emprego, entendeu?
Sim, sim. Não vai ser culpa do emprego pelo cara não ter encontrado outra coisa depois ou ter optado por aquela segurança ali pública e tal. Bom, ele tinha um perfil, ele realmente tinha um perfil que o segurava ali naquela situação, que fazia sentido ali naquela situação. Acho difícil ele suportar tanta dor, porque seria uma dor, realmente, uma pessoa que realmente quer estudar, quer dedicar o seu tempo a aprender as artes, ou a ler muitos livros de literatura, ou a escrever. Essa pessoa não vai suportar mais do que, sei lá, 5 anos aí, preenchendo papéis e cuidando de burocracia. Eu trabalhei com isso 3 ou 4 anos, sofrimento horrível, né? Perdi cabelo, fiquei cabelo branco, não sei o quê, mas continuei, assim, agora eu tô aqui. Eu saí de lá porque não queria fazer hora extra, estava trabalhando 9 horas, né? Aí eu precisava de hora extra. Eu, não vou fazer hora extra. Aí, 2 semanas depois, eu estava demitido. Eu, tá bom, né? E aí, acabei voltando aqui para o Instituto, né? Por graça, né? Por graça de Deus. Agora, fui chamado e tal, nem sabia que o Instituto estava com as atividades que estavam e etc, né? Eu aguentei, agora é isso que tu diz. Não, mas todo mundo aguenta. Eu também já trabalhei e tal. Mas aí tá, quanto tempo, se tu tem realmente o ímpeto de estudo, quanto tempo tu consegue suportar isso? Ou pensa, tu ainda tem um tempo enorme para pensar na tua vida, assim. Sim. E agora? Será que eu vou pensar num próximo passo? Não, o cara tá sempre pensando em criar alguma coisa, em ir para outro lugar. É isso. É isso que eu digo. Não há. É muito difícil. E é isso que dilacera o cara. Eu vou dizer um negócio assim. Sinceramente. O cara tem que viver, é só isso. Ou tu vai dar aula, ou não sei. Certo? Vai fazer o quê? Não, mas eu vou ter um trabalho aqui, só 6 horas, não sei o quê, e aí eu vou continuar estudando? Normalmente alguém com uma educação clássica, uma educação... Oi? Cara, normalmente alguém com uma educação clássica ou com uma educação liberal, é isso que eu queria dizer. Mas tem vários intelectuais em emprego público, etc, né? Os caras também tem isso. Tem sim. Mas uns bem... Diplomacia, né? Aí, claro, mas é uma coisa totalmente variada. Não sei como tá hoje, que o sujeito fica negociando soja. Eu acho que na medicina, por exemplo, os melhores vendedores de soja do planeta são o nosso Itamaraty, né? Mas aí, eu não sei como está hoje, mas assim, na medicina... Medicina é possível. Eu acho que sim, dependendo da especialização. Agora é natural que pessoas que estudem mais e pessoas que busquem completar a sua educação clássica acabem depois buscando, por exemplo, dar aulas na universidade ou dar aulas a alguém com aquilo tudo que tem, com a sua experiência. Exatamente. Isso é natural. Isso é jornalista é bom. Jornalista é bom. Precisa de jornalista decente, pelo amor de Deus, virem jornalistas. Agora, se o cara tem que ficar correndo atrás de pauta, todo dia repórter, assim, aí não... Mas o Clístenes falou... 2 anos, 3 anos. Desculpa, mas tu fala algo muito, muito interessante que... Olha, no fim das contas, tu vai sempre acabar trabalhando com algum elemento que tangencie ou que esteja ligado à pedagogia. Sim. Ao jornalismo, né? A alguém que, sei lá, por exemplo, o próprio psicólogo, por exemplo, ele tem um certo guiamento, né? Ele tem ele dá uma certa instrução, uma certa orientação para os seus pacientes. Ele tem um certo papel didático ali, não é pedagógico, didático, sim. Não é só uma tarefa mas o cara, totalmente desligada disso. O cara pega e ele remarca os pacientes no dia que ele... hoje de tarde eu vou parar e vou ler um livro. Pessoal, seguinte, essa semana não tem... vou perder R$800. Tá bom, vou perder. E tal. E o cara faz isso, entende? Beleza. Daí ele é um profissional o quê? Liberal. Aí tá ótimo. Claro, profissional liberal tá tudo bem, né? Para quem estuda artes liberais. É isso que o cara tem tudo a ver, né? Mas ele tem que ser um profissional liberal.
Agora, funcionário é complicado. Mas é isso aí, assim, então o estudo da música, se fosse para... Chegou um momento que eu vi assim, olha, pior que eu estudar canto, não podia nem fazer um concurso para tocar numa orquestra, alguma coisa assim, porque não existe, né? No Brasil, pelo menos, coros profissionais ou elencos permanentes de cantores de ópera e coisa assim, não existe, então não ia ter o que fazer. Mas mesmo se existisse, eu vou para a Europa, então o sujeito, nem que vá numa cidade do interior lá da Inglaterra ou do interior da Alemanha, ou para a Rússia, para um país do leste europeu, o sujeito pode viver de canto, né? Ele vai ser contratado, vai fazer a prova, vai ir para um teatro e vai ficar ali cantando, né? E aí todo mês tem uma coisa nova para tu estudar, tem ensaio tal e tal hora, né? No leste europeu, já no ensaio tem álcool, assim, o pessoal já canta chumbado, né? Mas enfim, aí eu vi, cara, não vai dar, né? Também não vai dar fazer isso aqui. Porque daí é todo... tem uma hora que, né, eu vou estar ali estudando literatura, aí como é que eu vou estar cantando se eu estou estudando literatura? E aí eu vou querer estudar outro idioma que não tem nada a ver com... E aí? E, né, eu vou estudar ciência, história e filosofia. E aí, como é que faz? Tu percebeu que tu preferia estudar a cantar. É isso. Exato, o que eu gostava de fazer era estudar, mas o canto, né, e a música era o que mais acessível, de forma mais acessível existia. E ainda é o que existe, assim, né? Tanto que se o sujeito diz, ele é muito criativo, gosta muito de arte, tem uma sensibilidade grande, tudo isso, o que ele tem que estudar no Brasil? Eu digo música. Porque ele vai ter, ainda existe uma tradição, né? E aí tu pode pegar assim, músicos de qualquer ideologia, espectro político, opções, seja lá o que for, religião ou qualquer coisa assim, e eles todos estão ali trabalhando juntos para fazer Mozart. E dane-se a minha ideologia, e dane-se qualquer coisa. Claro, daí quando é ópera, aí tem daí a parte do teatro. Quando entra outra arte, quando entra o design que vai fazer o cenário, aí começa a bagunçar e dar discussão. Mas quando é para fazer Mozart, tem um maestro ali que vai reger e tal, e vai dizer assim, olha, essa appoggiatura aqui tem que ser feita assim, porque e ele dá uma justificativa histórica de interpretação de Mozart e tal, e ele diz como tem que ser feito, e tá todo mundo fazendo. Do mesmo, como dentro da tradição. Mozart. Vamos fazer Bach com portamentos no violino? Não. Certo? Não. Tem que fazer assim. Mas olha só, mas é que eu sou da escola tal. Não. Dá um tempo. Não. Então, assim, por isso que eu digo, estude música. Música, até onde eu consigo rastrear, é a única arte que nós temos padrões no Brasil, né? Não é assim, então, artes plásticas, a gente tá vendo aqui com o Vitor e tal, na Rússia, lá, os critérios de avaliação dos alunos da escola de arte, eles têm uma tradição, né? Que nem é russa, que eles pegaram lá da Itália e tal, da França, né? Dos Países Baixos e tal. E, beleza, existe aquela tradição. Aqui no Brasil a gente tem essa tradição, assim, com professores... Eu não digo que são os melhores aqui e tal, não. Os músicos brasileiros, os melhores nem moram aqui, né? Mas a gente tem uma tradição ainda que pode ser encontrada em qualquer lugar no país. Na academia tem uma parcela disso, e aí, mas depois não segue mais. Mas tanto que fizeram o que eles chamam na academia de curso de música popular. Tu quer inventar, não sei o quê? Nem é música popular, certo? Não quer dizer que é popular, é só que é fora da tradição, mas eles não podem usar essas palavras, né? E os músicos não vão dizer assim, olha, nós fazemos aqui Não, isso aí isso aqui é uma questão ética e estética que eu estou tratando aqui, que os músicos nem pensam nisso. Mas eles sabem que se é para fazer Mozart, tem que ser daquele jeito. Como ele vai fazer, a roupa que ele vai usar no palco, o teatro, a arquitetura do teatro, todas essas coisas aí, quando envolver outras artes, daí tu começa a perceber na música que, olha só, por que eu estou fazendo aqui um negócio aqui extremamente rígido, tradicionalmente rígido, né? Respeitando os períodos todos
o tipo de interpretação, de técnica e tal. E o resto todo no entorno não é assim, né? É que nós ainda vivemos na modernidade, por mais seja contemporaneidade, né? E a nossa idade é a idade da música. As outras, né? Existiu a idade da arquitetura, da escultura. A gente tem a Renascença como a idade da pintura, a gente tem a Antiguidade como a arquitetura e a escultura, né? E a nossa idade é a idade da música, certo? E aí nós temos ainda uma tradição que é muito nova, muito recente, mas que a gente consegue entender o que é tradição, a gente consegue entender o que é respeito pela obra. A gente entende muito bem o que é estudar uma coisa e ter critérios muito fixos de avaliação e pontos a serem almejados. Olha, eu quero cantar assim, eu quero tocar assim, eu quero conseguir ter esse tipo de performance, esse tipo de entendimento da arte de interpretação e tal. Eu tenho isso aí. E nas outras artes é muito mais difícil, né? Pode mesmo na literatura ou qualquer coisa assim. Mas que quem entra na literatura entra no quarto completamente bagunçado. Assim, agora eu vou imitar sei lá, o Dostoiévski, não, mas eu gosto do Homero, e aí o cara olha, tá, onde é que estão os pontos de conexão? O que eu tenho que imitar do Homero? Eu tenho que imitar o Homero, eu tenho que imitar o Dostoiévski. Um é romance, o outro é poesia épica, ninguém mais escreve poesia épica. O cara entra numa confusão, num parafuso que ele não vai... Assim, ó, tu tem que ser um gênio para te... Não, exato. Ou... Mas por analogia com outra arte, eu acho que é possível, assim. Sim. Né? Tu começa assim, olha, então eu vou pegar... Mas qual que é o cânone do Dostoiévski? O cara não vai achar isso. O cara não vai ler lá o Albalé, sei lá o que, de arte de escrever, não vai descobrir isso. Não. Me desculpa, cara. Aquilo lá pode te dar umas dicas interessantes, no máximo. Alabar, eu acho. Bom, então, agora sem o Magister, né? No meu caso, o que aconteceu não foi tanto pro lado da música, embora eu gostasse, só que eu obviamente não fui tão a fundo na música quanto o Clístenes, que foi mesmo para a Alemanha estudar e não sei o que, não é? E no meu caso, na escola, agora vamos falar da escola mesmo, o que eu notei. Eu lembro que a partir do segundo grau, mais para o segundo ano e principalmente no terceiro, eu comecei a querer escrever, certo? Tanto que eu fundei uma escola literária, né, com os amigos de escola ali, que nós chamávamos de onirismo. Né? E, enfim, escrevia os poemetos, não sei o quê, e tinha as aulinhas de redação e literatura da época. Né? E aí, escrevia os textos, aí achava que estava muito bom, mandava o professor, voltava cheio de erro, não sei o quê. Né? Feria um pouco o orgulho, não sei o quê. Eu escrevo poemas aqui, não sei o quê, mas não... Cheio de errinho de português. E eu fui notando isso. Né? Aí saí da escola, certo? Continuei escrevendo e eu notava, tá faltando alguma coisa mesmo. Sai um negócio meio tosco, assim. Meio mal conjuntado e tal. E aí que eu fui... o que eu fazia era imitar os caras que eu gostava. Né? Imitar o Edgar Allan Poe, principalmente. Mas outros caras, assim, eu imitava aqui uma figura de linguagem que ele usava, uma imagem, uma metáfora, um negócio assim. Isso eu até conseguia fazer, né? E tinha as minhas inspirações, não sei o quê, escrevia. Mas a parte técnica é que estava faltando. Foi isso que eu notei, assim, lá pelo terceiro ano e depois que eu saí. Quando comecei na faculdade também, né? Comecei administração, não tem nada a ver com os meus interesses, mas eu continuava estudando por fora. E aí foi que eu descobri o negócio das artes liberais mesmo. Né? E aí quando eu fui ver, e eu sempre gostei desse negócio assim, sabe? Um sistema fechadinho aqui, 7 disciplinas, não sei o quê, uma conversa com a outra, tem um sistema de símbolos por trás, não sei o quê. É isso aqui mesmo, meu. Mesmo sem ter a menor noção do que significaria estudar aquilo. Né? Eu li ali, gramática, e aí comecei a estudar também um pouco de filosofia, eu vi também, eu não consigo acompanhar essas linhas de raciocínio longas aqui e tal. Aí eu vi a lógica ali.
né? Que na escola não existe. Simplesmente não existe. Alguém pode mencionar lógica ou dizer tal coisa é lógica, não sei o que é lógica, isso é lógico, não sei o que. Mas eu vi assim, tem essa disciplina aqui, né? Isso aqui antigamente era uma disciplina. Isso, muito aos poucos eu fui me dando conta disso, né? Ao longo de muito tempo. Aí tem esse sistema aqui de estudo e tal. Daí eu comecei aos poucos também a rastrear isso aqui. Onde é que estão os livros disso, né? Tu pesca uma coisa aqui, outra ali, lê um livro de filosofia e aprende um pequeno ponto de lógica. Aí tu descobre que o Aristóteles tem o órgão ali, que é todo um preâmbulo para a filosofia dele. E ali tem um treino de lógica, e tem um treino de interpretação, tem um tratado que é sobre a interpretação. E eu comecei a lidar com esses textos com muita dificuldade, né? Até que eu percebi, mas antes de tudo isso, você tem que aprender a escrever direito, né? E eu fiquei, daí que eu vi também assim, mas na escola os caras estão me cobrando aqui o negócio, né? Escrever corretamente. E não sei se eles me ensinaram isso direito. Pode ter sido por eu ter sido um aluno relapso? Pode. Mas eu olhava para os outros, e aí me comparando com os outros, eu via, mas os outros também não aprenderam muito bem isso aqui. Então, aí eu comecei a me corrigir em gramática. Aí agora eu vou parar aqui. Peguei uma gramática, ficava estudando ali regrinhas, como é que escreve. Ficava prestando atenção quando eu lia como é que escreviam as palavras, para começar a escrever certo? Eu lembro que eu sabia escrever hesitar. Uma vez eu estava escrevendo um poema, assim, escrevia hesitar com um E, e nem lembro, assim, se um S, hesitar, ou 2 S, assim. Aí depois alguém mostrou, só está errado aqui, hesitar. Isso, né? Isso eu estava fazendo letras, inclusive. Tá? Daí eu fui para letras. Entrei no curso de letras também. Ninguém falava de literatura, né, não se estudava gramática, se tinha o pressuposto de que já tinha aprendido na escola. Então ali tu aprendia linguística, era uma análise totalmente diferente, né? Não era o que eu queria aprender a escrever, que eu não tinha, e eu tive que fazer tudo isso por fora, tá? E foi aí que eu notei, tem uma discrepância aqui, né? Tem o que a escola ensina e tem o que eu quero aqui para eu poder escrever, que era a minha intenção, querer poder escrever bem, né? Era a minha intenção. E aí eu vi, então tem um treino que é muito maior, né? Não sei se foi a tua visão aí também, a gente pode continuar, mas eu quero saber como é que foi a tua. Isso nem falar de matemática, que eu botei de lado, assim, deixei entre parênteses, que era um outro mundo de dificuldades, assim, eu queria escrever, deixa a matemática para depois. Não, o que a gente nota, assim, é que eu continuo na ideia no problema da escrita, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis na escrita para quem quer escrever e para quem quer, enfim, eu vou partir disso para a cultura depois, mas assim, para quem quer escrever, eu acho que uma das coisas mais difíceis, talvez tu vai concordar comigo, é essa pergunta, assim, como criar uma história interessante. Sim. Eu acho que isso é até às vezes mais difícil para alguns e torna-se um pouco mais complicado até do que o estudo da gramática em si. E tem aqueles que por não ter também o estudo da gramática, por não ter uma experiência de leitura também, mas gostam de filmes, gostam de histórias, né, gostam de ouvir histórias, também não sabem como criar ou como fazer uma história interessante. Né? Ou por que uma história interessante, né? Até porque esse negócio de criar sob encomenda, vou criar aqui uma história interessante para vender e tal, isso aí, assim, as histórias têm de ser interessantes porque elas têm de ser assim. Eu acho que é uma regra, né? A história não pode ser, por mais que o que está ali sendo narrado, por mais que aquilo ali não seja uma coisa grandiosa, ela deve ser no mínimo bem escrita. E bem escrito quer dizer não só escrito gramaticalmente correto, ou musical, ou de um modo, uma musicalidade, né? Ou com um ritmo, assim. Mas isso eu acho que eu acho legal tu falar um pouco sobre isso, né?
como nós dividimos isso, né? Como nós podemos dividir isso? Então, tem uma ideia de roteiro, certo? Tem uma ideia assim de a boa história, por que ela é boa, e tem a forma de escrever. E essa forma escrita, ela pode ser desmembrada em diversos problemas. Acho que a maioria deles é gramatical, realmente. E a música, como também, parte da gramática, também entra aí, né? Mas a música na gramática, vamos pensar. O ritmo, claro que daí já é música mesmo, né? Quando a gente pensa em ritmo, um texto bem escrito, e nós analisamos ali o ritmo, e damos nome àquele ritmo e tudo, aquilo ali, eu não sei se aquilo ali já é uma interseção entre gramática e eu diria que seria uma interseção entre gramática e música. Tanto que o livro do Santo Agostinho sobre a música tem... Praticamente é só isso. 6 ou 7 livros iniciais é sobre análise de ritmo na poesia, não tanto na música mesmo, na música escrita. Mas tu quer saber como é que foi a minha descoberta disso? Sim. Isso realmente também, na escola, realmente não foi ali que eu descobri. Né? Eu descobri depois lendo poesia, principalmente do Edgar Allan Poe, mas mesmo Shakespeare, quando eu comecei a ler alguma coisa em inglês, assim, mais literária, quando eu comecei a adquirir uma capacidade de ler inglês literário, que já é um segundo nível, né, bem diferente desse de cursinho, evidentemente, desse para assistir série também, para assistir filme, é uma coisa muito diferente, é uma técnica diferente para ler. E eu li aquilo e ficava maravilhado, assim, o que tem aqui, certo? Eu li o poema do Edgar Allan Poe, sei lá, o Annabel Lee, certo? E aquilo, mas não é só a imagem. Eu realmente não sabia o que era. Não é só a imagem, tem alguma mágica acontecendo aqui, né? E aí eu fui ler, provavelmente foi quando eu li o tratado de escrita poética do próprio Poe, que ele comenta como ele escreveu The Raven, né? O Corvo. E aí ele fala ali sobre as escolhas de ritmo que ele faz, né? E então tem todo um comentário dele sobre a escrita desse poema, que é o mais famoso dele, né? Tem tradução do Machado de Assis, tem uma tradução do Fernando Pessoa, que são bem diferentes. E aí mas que negócio é esse de ritmo? E aí que eu me dei conta que existia isso. Na escola, não. Porque na escola... Na escola tu vê alguma coisa assim, vamos analisar aqui os sonetos e a métrica dos sonetos. Não, eu não tive isso. Eu faltei aula. Eu realmente não tive isso, eu faltei aula ou realmente não estava prestando atenção. Agora, o difícil é mesmo que... Olha, eu tive aulas de... Eu lembro de ter lido romances na aula. Né? Eu lembro de ter lido o Dom Casmurro, ter lido o Seminarista. Eu fui apresentado a redondilhas e sonetos. Tá? Mas isso é difícil. Agora, os professores realmente não chegaram a comentar que toda a escrita, né, que absolutamente toda a escrita ela é boa quando ela é musicada. É esse comentário, né? Olha, a escrita é boa quando ela tem música, assim, ó. Aqui, ó, o texto tem música. Sim. Né? Um texto em prosa tem música também. Não é só pelo fato dele não ter ritmo. Um texto quando... Aí que tá, um texto quando tem ritmo, ele... não quer dizer que ele seja poesia. Sim. Ele é um texto em prosa, não quer dizer que ele seja poesia, porém ele tem ritmo. E é bom que ele tenha ritmo. Todos os textos devem ter ritmo, na verdade. Eles não podem ser só... frases, uma depois da outra, assim... É por isso que os textos acadêmicos são tão repudiados, assim, por quem estuda, por quem lê literatura, porque não tem ritmo, não tem... Claro, eu acho que é muito exigir de um aluno, exigir de um cara que está ali fazendo uma pesquisa enorme, às vezes para descobrir algumas verdades e tudo, é quase uma tradição que nós peguemos ali na tese ou na dissertação do sujeito ali, é quase como um repertório, ali, um acúmulo de anotações que ele fez, anotações precisas e tudo sobre o tema. Não é ainda... A gente pode dizer que ainda dá para... Uma pessoa que fez uma pesquisa, uma boa pesquisa, ela ainda pode transformar aquele texto ali dela, pode transformar aquilo num livro
mais agradável, pode transformá-lo em literariamente agradável, com exemplos ainda, com outros exemplos, ou com, enfim, com artifícios mais até didáticos. Com uma escrita mais rebuscada, não precisa ser não precisa ser uma oração de Cícero, não precisa ser um soneto ou um épico. Isso, obviamente são gêneros diferentes, o gênero que define. Então, é uma prosa com ritmo, né? Com ritmo, com uma boa escolha de palavras, não muito repetitiva. De imagens novas. Com imagens sempre que possível. Eu sei que os cientistas, eles acham assim, metáfora é coisa de poeta, é coisa de, no máximo, orador político, né? Alguma coisa assim, orador público. Mas não necessariamente. Na verdade, a metáfora faz parte da estrutura da língua. Quase todas as palavras têm algum quê de metafórico que já foi esquecido, inclusive. Né? Sim. Então, enfim, sempre dá para arredondar um pouquinho mais o texto, sempre dá. Isso seria o ideal, sem dúvida. Né? Mas o que a gente queria trazer? Para as pessoas que estão assistindo, certo? E, ver que a própria educação que elas receberam é insuficiente para aquilo que elas querem. Quem não vê que a própria educação que recebeu é insuficiente, tudo bem, né? Não há o que fazer, não podemos resolver um problema que a pessoa não vê ou para ela não é problema. Mas para quem vê que é insuficiente, certo? A pergunta que se impõe a educação que nós recebemos na escola, ela tem que ser jogada no lixo completamente, ou ela tem que ser complementada por uma educação geral, certo? Acredito que essa é a pergunta. Enfim, na verdade, a educação que, assim, a educação que eu tive, ela foi bem positivista, né? E eu não tenho nada assim, eu acho que foi uma boa educação, pelo menos em nível escolar. Foi uma boa educação. Eu diria que vários colégios oferecem uma boa educação. Eu conheci colegas que tiveram uma boa educação parecida também, por exemplo, o Colégio Sinodal, aqui em São Leopoldo, né, de São Leopoldo. Na época, pelo menos, em que eu estava na universidade, que eu entrei na faculdade, isso parecia mais... eu notei isso. E é interessante que essa educação ela é boa para o aprendizado das artes liberais, ou para o aprendizado dessa pseudo-educação, né, dessa educação ainda antes da educação superior, ainda antes de adentrar aos temas superiores, né? Eu acho que é uma boa. Ela não é ruim, ela não é um despreparo, ela não acaba com a possibilidade de um estudo mais profundo, da aquisição de cultura. Se acabasse, não estaríamos aqui, sabe? O pessoal, assim, eu noto que eu tenho alunos... Ninguém está assistindo aqui ao podcast em busca de algo maior, melhor. Né? Exatamente, isso é interessante. Eu tenho alunos na escola clássica que sempre perguntam assim, eu não estudei artes liberais, eu não tive educação clássica, será que eu consigo aprender latim, consigo aprender essas coisas? É claro que sim, eu acho que tu tens que olhar para aquilo que tu tens, né? Tu deves olhar para aquilo que tu realmente acumulaste já, e é muito bom, e ver que isso é muito bom. Ver que aqueles momentos em que tu te dedicaste a alguma coisa, eles são valiosos, eles não são momentos jogados, né? Não são estudos jogados fora, não são um tempo jogado fora. E mesmo para quem vai escrever, mas eu escrevi só textos acadêmicos, ótimo, maravilha, é um início. Agora aprende a colocar isso, aprende a musicar isso, aprende a colocar ritmo nisso, aprende a colocar aprende a transformar esse texto em algo mais agradável. E essa minha educação, voltando ao tema dessa educação, eu tive uma educação muito com ênfase, né? Eu aprendi, sim. Tive de ler livros de literatura, tive uma certa noção, que pelo menos para criança, muito, muito boa para o nível escolar brasileiro, de música. Tive
também gostava muito de desenhar, né? Isso é uma coisa importante, assim. Eu acho que em termos de arte ou de contato com algum tipo de arte, que se busque harmonia, que se busque como a gente diz assim, um todo coeso e um aperfeiçoamento, para mim foi o desenho. Eu acho que isso para muita gente, né? Para o Vitor também foi. E nisso, acho que a música, tanto quanto o Clístenes falava da música, tá? Para quem vai tocar piano, toca piano, e tem isso, né? Eu acho que se encaixar ou conseguir reproduzir uma música no piano, se vê isso, se vê um todo coeso, bem estruturado, ordenado, bom, harmônico. Tá? A harmonia, não falo da harmonia da música, mas num todo harmônico, ou seja, da composição harmônica das partes, o equilíbrio das partes, tá? E o desenho tem isso. O desenho tem essa busca sempre. Eu acho que uma criança que está ali tentando fazer muitos desenhos, isso era uma coisa que eu passava horas aí, eu passava por, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, eles iam longe com esse negócio do desenho, fazendo vários desenhos, tentando desenhar curvas. Eu gostava muito de chifres de veados, sabe? Desse da Disney. E gostava de ver o chifre e tentar desenhar o chifre perfeito, exatamente como estava ali. Né? O pai do Bambi, pô, aquele desenho é maravilhoso, é lindo, parece... Né? Esses desenhos da Disney são muito bem desenhados. Sim, das duas eras ali que teve, do começo lá do cinema animação. Exato. E ali a pontinha que a gente pegou do... Exato, a gente pegou. Aí depois as duas eras da animação. Eu acho que se a gente vai colocar ainda, abrir um parênteses, nós vemos aí que o Estúdio Ghibli parece se entrar em contato, conversar muito com esse... A gente já falou várias vezes do Estúdio Ghibli aqui, porque é uma arte lindíssima aquilo ali. É quase... Ela beira a arte da paisagem, da pintura de tinta a óleo e acrílica da paisagem. É lindo aquilo ali, né? Claro, com suas ressalvas. E uma coisa interessante é que o desenho, ele realmente é a primeira busca por essa tentativa de obter um todo ordenado, harmônico. Isso é muito bom. E nós vamos encontrar isso nas artes, em todas elas. Todas, absolutamente todas elas nós vamos encontrar isso, né? Mesmo a própria lógica em si, na verdade a lógica é vamos dizer, já a narrativa de uma parte dessa estrutura, disso que se apresenta também num todo ordenado, em textos, né? Ou no discurso humano. Isso é interessante. Eu acho que todo mundo que praticou uma arte com profundidade, né? Qualquer arte, como desenho, pintura, teatro, dança, então, dança é uma arte magnífica. Aqui, eu diria que se alguém puder, né, um gaúcho que tem aí no CTG, colheu muitos frutos e colhe até hoje muitos frutos por ter participado disso, porque é muito legal. Isso aí, realmente, ali tem busca uma perfeição e ainda evolui naquela perfeição em grupo, ou que praticou esportes também, que praticou muito bem. Mas eu jogava, mas era para me divertir muito e não busquei melhorar nas minhas habilidades. Então talvez tu não tenhas percebido isso, porque muita gente pratica esporte realmente sem perceber. Sim. Ou sem buscar isso, mas se a pessoa praticou qualquer esporte e buscou essa harmonia que há em cada um dos esportes, né? Do mais esdrúxulo ao esporte mais tradicional, realmente é possível encontrar também essa harmonia, essa ordenação, esse ordenamento entre as partes. Mente e o corpo, né? Mente e corpo no microcosmo. Sincronia. Exato, a sincronia, mas eu digo não só individual, mas coletiva também pode encontrar. Sim. Não, exato, esportes coletivos, o próprio futebol, por anárquico que seja, eu tenho uma teoria que é um dos mais anárquicos que existe, mais impossíveis de analisar, mas enfim, tem um time, tem posições e o cara funções, e cada um tem que exercer a sua função, e se a pessoa
teve a visão desse todo. Ela tem que ter a visão do partes, todo. Exatamente. E das partes, aí ela vai ter isso que tu queres, né? Ela tem esse domínio. A visão da coerência das partes e o todo. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que essa... Qualquer microcosmo que seja, ver isso já é uma educação. É uma educação. É uma educação. Então, é claro, eu diria que a vida... É importante entender que os papéis mais complexos, né, há papéis muito complexos que um ser humano pode assumir. Tá? Eu vou voltar aqui a essa pergunta depois, né? É isso que eu estou falando agora depois. Mas há papéis muito complexos que nós desejamos assumir, tá? Na sociedade mesmo, né? Na sociedade, coletivamente. O que esse papel tem a ver com a educação? Essa é a minha pergunta, né? Mas, agora voltando à minha formação. Aí depois eu ainda digo, eu pratiquei então, desenhava muito, mas desenhava realmente para valer, para buscar um padrão alto, assim, pelo menos individualmente, depois fiz aulas também. Então, para buscar realmente essa habilidade de reproduzir formas, copiar formas, de fazer retratos, né? E depois, agora eu tento encontrar. Atualmente, meu grande obstáculo tem sido cor, né? Como jogar com as cores, principalmente, harmonizar cores e luz e sombra com cores, sabe? Porque grafite eu acredito que tenha chegado a um nível já satisfatório para mim, pelo menos até então. Mas vamos lá. Depois matemática, estudei bastante matemática, aí sempre gostei muito de matemática, né? E a educação no colégio militar é assim, ela tem matemática, química e física, isso aí é bem puxado e muitas vezes no meio disso tudo aqui nós aprendemos a fazer muitas coisas, dominamos algumas técnicas dessas áreas ali, pelo menos técnicas de cálculo, e às vezes não entendemos o que isso pode guardar o que isso pode guardar, ou que nós podemos ainda evoluir nisso, né? Então, mas fica ali, fica aquele estudo de matemática, química e física, fica um certo olhar sobre a realidade por meio dessas disciplinas. Pelo menos sabe que existe aquela região do ser, né? Isso já exatamente, só de saber que existe, de saber que existe a escala atômica, a escala molecular né, e a escala vamos chamar como é que é? A escala química, biológica. Sim, mas eu digo assim. Micro, sei lá como é que vai chamar isso, microscópica e macroscópica. É isso aí que eu estava tentando lembrar essas palavras, né? Olha só, voltando indo em assuntos muito diferentes. Mas aí quando nós olhamos para a natureza por meio dessas disciplinas, eu acho isso muito, muito benévolo, assim, para a educação. Mesmo que, mas vai ter uma teoria ali que vai acabar com a tua inteligência e vai te fazer pensar que o cosmos é diferente. Não, acho que isso aí está um problema. Isso mais uma vez aí nós voltamos àquele ser dividido. Mas a educação inicialmente ela é muito difícil de ter uma criança, alguém que vai ter uma educação em que ela consiga manter o ser dela unido, uno. Não. Consiga dar unidade àquele conhecimento todo que ela recebe. Isso não faz parte dessa educação, até mesmo. Talvez nem faça parte da educação clássica liberal. Inicialmente, dá unidade a esse todo. Somente mais tarde há uma unidade. Vai se buscar realmente maior unidade, né? Ou isso vai pegando, pelo menos, com o tempo e com a prática desses estudos. Aí tá, é preciso perseverar, porque toda a educação ela é analítica, né? A educação, ou pelo menos a primeira operação, é o dissolver da coisa, né? Dissolve a coisa em partes, vê as partes da coisa. Exatamente. E nesse momento tu tens muito... Lembrando que lise é quebra. Exatamente. Lise é isso. Sim. Análise é exatamente isso. Quebrar, dividir, né? Dividir, quebrar. Então, no primeiro momento, se corre muito risco de ficar muito confuso e até
passar por crises mesmo, até de personalidade. Exato. Não digo crises graves que vão fazer a pessoa perder o prumo totalmente da vida, mas tu vai ficar ali com uma dúvida, e ter uma dúvida é algo doloroso, ou com várias dúvidas, na verdade, e é doloroso, mas faz parte do processo. Exato. A contemplação final que tu és capaz de ver o todo já nas suas partes, porque primeiro tu vê o todo, né? Uma mesa, assim, tu vê a mesa como um todo. Esse é o conhecimento da criança, vamos dizer assim, sabe que tem a mesa ali, o nome da mesa. Agora, para tu entender o que é a mesa, tu vai ter que dividi-lo nas suas partes, ver as causas, como é que essa mesa veio a ser. Aí teve o trabalho do carpinteiro, que tem toda a sua complexidade, e antes disso era uma árvore, e a árvore tem toda a sua complexidade. Então tu vai ter que dividir tudo, e depois... Essa era uma ideia. E antes ainda era uma ideia divina, né? Mas aí, enfim, não vamos ir tão longe. Mas sim, e aí depois de tudo isso, quando tu suportaste tanto, né, a pressão da dúvida, das dificuldades, de repente tu vês o todo de novo. Não, agora o meu intelecto conseguiu abranger ainda mais tudo aquilo. Exato. Né? Exato. Isso faz parte. Infelizmente não se ensina direito isso nas escolas hoje em dia, certo? Esse é um dos problemas. Se passa muito conteúdo quebrado, que é análise, que é fruto de análise, e não se ensinou. Tu vai ter que trabalhar com isso por muito tempo até voltar a ver a coerência da coisa, uma vez que foi quebrado, né? Mas, enfim, tá? Voltando para aquilo que nós estávamos dizendo. Nós temos de jogar no lixo tudo que nós aprendemos na escola. Evidentemente, nós não podemos fazer isso. Exato. Alguma coisa ficou em nós daquilo e nem pode ser apagado, tá? Então, o que eu vejo, para mim, a única saída é assumir aquilo, né? Assumir o filho. Olha, isso aqui está em mim, tá? Pode ser que nós olhemos para a nossa memória, para a nossa mente e vejamos uma espécie de depósito como é que chama? Entulho? Entulho, como é que a gente ferro velho. Um ferro velho, Cacalharia, exatamente, um depósito de ferro velho, né? E, meu Deus, tá? Eu nunca vou conseguir sair disso aqui, eu fui totalmente deformado pela minha educação. Não, olha só, pode até ser que seja isso, mas tu vai ter que assumir isso aí, né? Se tu quiser sair desse impasse, vai ter que assumir isso aí. Esse filho é meu, eu recebi isso aqui, muito foi porque tu não prestou atenção também na aula, muito foi porque tu foi relapso, que tu estava querendo correr atrás das guriazinhas, porque tu queria jogar futebol, porque tu queria jogar videogame, certo? Então não vai também jogar tudo na culpa no professor que não era bem formado ou que o currículo era ruim, né? Então tem que assumir o filho e tem que... agora o que eu preciso? Então, de novo, para responder a pergunta inicial, nós temos que completar aquilo que falta. E aí eu realmente acredito que para completar, nós temos que ir às artes liberais. Isso, aí... Tá? Como a melhor dizendo, forma. Né? Eu não tinha terminado isso aí, eu completar com esse negócio das artes. Tá. O que aconteceu? Depois de ter estudado tanta coisa dividida assim, sim, de ter acumulado tanto ferro velho na oficina, vamos pensar. Isso. Mas assim, depois de ter estudado tantas coisas divididas, o desenho, os esportes, as disciplinas matemáticas, né, disciplinas exatas ali da escola, até mesmo a gramática, eu estudei muita gramática no colégio, isso aí era uma coisa bem cobrada, porque isso é cobrado em concursos, isso é cobrado que saibamos escrever, né, é cobrado no vestibular, tudo mais, tá. Tem essas coisas, essas matérias também, esse estudo do vestibular também, que o pessoal normalmente fez na vida, ou muita gente fez, pelo menos de quem nos assiste aqui, né. E aí que tá, e depois, mas ao olhar para tudo isso, ao ver tudo isso, eu notei que que faltava alguma coisa, né? E fui me aprofundando mais ainda, eu notei que parecia que eu ainda não tinha uma noção, ainda não tinha como acessar a verdade
com aquilo ali que eu tinha. Ou quando eu acessava a verdade com aquilo ali, eu não tinha partes da verdade, parece que não estavam ali ditas. Eram partes da verdade que não foram ditas por aquelas ciências, por aquelas disciplinas. E ao encontrar as artes liberais, eu vi que tinha pelo menos algumas coisas no meio disso que eram muito importantes para acessar as verdades não ditas por essas ciências, né? Por esses estudos, por essas disciplinas. Essas verdades não ditas. Aí, beleza. A primeira coisa delas, a primeira parte toda disso é a literatura. Tá? Acho que a literatura fala de absolutamente tudo de uma maneira poética, né? Quando nós temos ali, pelo menos, épicos e as principais poesias, as principais épocas literárias, né? Nós vamos ver de uma forma poética ou de uma forma artística a vida humana retratada em sua complexidade, onde nós temos a narrativa ou a apreensão de todas as ciências em movimento, ou de toda uma série de artes e de relações necessárias, assim, ou de partes da vida humana ali, já retratadas, né? Já assim, retratadas mesmo no sentido de colocadas num lugar só, numa imagem, num reflexo, para que nós possamos enxergar ali na literatura. É isso que ela nos dá. De um certo modo, ela nos dá uma partezinha, um bom recorte da realidade ali, fotografado. Sim. Acho que dá para ter uma ideia disso, assim. Ela fala do mundo onde nós vivemos mesmo. Exato, ela quer, pelo menos pretende retratar ali, pretende reproduzir ali um mundo, esse mundo mesmo que nós estamos, e não simplesmente uma parte abstrata ou uma série de regras do mundo, ou uma série de ordem, né, de leis do mundo. A literatura se usa de leis, mas... Porque, assim, ninguém nunca viveu no mundo físico-químico. Ninguém vive nesse mundo. Esse mundo existe, mas ele é uma parte. Mas ninguém vive nele. Um homem não vive nele. Ele está ali. Ele influi. Mas o homem não... Ninguém sai de manhã, certo... pensando em todas as reações biológicas que estão acontecendo no próprio corpo, nas grades da sua janela, da sua casa. Ninguém acorda com o objetivo de meiose. Ninguém acorda. Ninguém pensa nisso ao comer, né? Se dividir em duas partes iguais, né? Então, ele existe, mas ninguém vive nesse mundo. E aí uma pessoa que vive só de estudar essas coisas e não tem a literatura, ele realmente tem muito risco de virar um cara bitolado. Por isso que a literatura... De virar uma bactéria. Então, por isso, eu acho que a literatura, na minha humilde visão, não poderia ser dispensada por ninguém. Exato. Muito menos por um cientista. Né? Muito menos. Eu digo. E aí que tá. E nas as artes liberais, no caso, muito das artes liberais, eu já havia realmente absorvido no tempo escolar, mas tinha uma parte dela... Realmente, uma parte mais profunda dela que eu não tive contato, não tive o contato pelo menos devido, que era justamente a tradição, aquilo que se enquadra na tradição liberal. Olha, eu estudo latim, estudo grego, conheço as palavras, a origem das palavras. Não seria bem, eu não diria, não estou falando de estudar etimologia, mas de estudar realmente a gramática latina, grega e latim e grego, né? Conhecer o vocabulário latino e grego que dá origem às palavras das ciências mesmo. Tá? Do mesmo modo, a música, eu precisava me aprofundar então na música, eu precisava realmente ter uma noção das partes da música. Isso é interessante, eu acho, não só das partes, mas uma prática musical. Precisava conhecer realmente a astronomia, olhar para o céu, saber que céu é esse.
né? Nós somos ignorantes quanto àquilo que está acima das nossas cabeças todos os dias. O céu praticamente narra a vida humana, narra ao seu modo o que acontece no tempo, na passagem das estações, na passagem do ano, nos ciclos humanos, terrestres. E eu não estou falando ainda de astrologia, astrologia, sei lá, para adivinhação, coisa assim, ou mesmo a descrição do mapa natal. Ou mesmo a descrição exato, mesmo a descrição mapa de mapas. Mas eu precisava ter consciência, nós precisamos ter consciência de onde nós estamos. E isso é uma outra coisa que não se ensina também na escola. O que como nós devemos enxergar ou compreender o cosmos, o mundo, ou seja... Como manejar um sextante. Manejar um sextante também, isso aí ajuda a compreender também a ter uma compreensão, né, ou pelo menos uma cosmovisão melhor nesse sentido. E essa contemplação do todo, exatamente aí é que entra o nosso grande problema. Ela não é uma compreensão que se veja na análise das partes físicas ou materiais desse todo. Por isso nós precisamos das disciplinas liberais que fazem isso, né? Por exemplo, outra arte também, lógica e retórica, né? Na escola, o que nós aprendemos de retórica é algo muito rudimentar para o que realmente se tem de retórica. Nós aprendemos... É extremamente rudimentar. Por quê? Eu posso dizer aqui o que nós aprendemos a fazer na escola em termos de escrita, retórica, tá? E é basicamente isso: introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que as pessoas aprendem de retórica na escola, tá? Se tu sabes apenas que existe introdução, desenvolvimento, conclusão, não que isso seja ruim, isso é maravilhoso, saber isso e conseguir de algum modo, pelo menos intuitivo, e pregar isso nas tuas redações, nos teus textos. Porém, a retórica eleva, a retórica desmembra e aprimora esse introdução, desenvolvimento e conclusão em milhares de possibilidades, para milhares de fins diferentes, né? Para vários fins diferentes. Então, realmente o que falta a nós é saber que nós podemos alcançar com a nossa inteligência o mundo de um modo muito mais profundo, nós podemos chegar muito mais perto da realidade. Eu diria rico. De uma forma mais rica, exatamente. Essa era uma palavra que talvez eu fosse encontrar só daqui a 5 minutos, né? Mas mais rico, realmente, né? Nós precisamos ter contato com a riqueza do mundo, com a riqueza da vida que nós temos, né? Do nosso microcosmo, do nosso macrocosmo, né? Tudo que realmente é a natureza, realmente o universo, né? Então, eu posso dizer assim, aí realmente faltou muito, tá? E aí para aquelas pessoas de boa fé que querem realmente, olha, o que eu preciso mesmo, o que faltou. Então tá, eu entendi que eu tenho que pegar aquilo que eu já tenho, que eu tenho que assumir aquilo, dizer que é meu e que eu tenho que amar aquilo, porque também não vai fazer nada se não olhar para aquilo, para os teus caco velho que tu tem ali dentro e não amar aquilo, dizer, eu vou pegar isso aqui, eu vou consertar, que nem o Luciano Huck pega os carros da lata velha. As latas velhas, eu vou consertar essa porcaria aqui, vou transformar num V8, sei lá se existe isso. Então, olha, tá, entendi isso, quero fazer, não quero viver para sempre no meio desse ferro velho aqui. Então, realmente faltou muita coisa, infelizmente. O que faltou? Né? Faltou treinar gramática, faltou treinar lógica e faltou treinar retórica. Isso pela parte da linguagem. Né? E aí, a matemática se treina bastante. A matemática se treina bastante. Tu podes até... Isso é interessante. Por isso que eu deixei um pouquinho de lado também, porque
eu tenho muitas dúvidas quanto à matemática. Eu pensava assim, eu não sei, eu não entendo a fundo, assim, a contento para os meus critérios, assim, como é que, da onde saiu isso aqui? Eu gostaria de entender melhor esse negócio de matemática, da onde saiu, não tanto os cálculos, mas a raiz da coisa, que é mais misteriosa, né? Mas na parte da linguagem é aí que faltou, tá? Então, faltou treinar a escrita no ponto mais mecânico dela, que é a escrita mesmo, as palavras, a vassoura com 2 S's, renascer com SC, a renascença, né, e cedilha no final, tá? Todas essas coisas que, se nós não sabemos, com certeza absoluta, vão minando nossa inteligência aos poucos. Eu não sei escrever essa palavra. Eu posso consultar rapidinho aqui no Google, mas eu não sei. Se eu precisar na hora H, eu vou errar na frente de todo mundo. Isso vai minando aos poucos. Isso é a parte mais simples, né? Aí depois, as partes da oração ainda. Eles até ensinam, morfologia, não sei o que, substantivo. Mas faltou treinar bastante. Depois, sintaxe, né? Inversões, a ordem correta, qual é a ordem correta, o que dá para inverter, o que não dá no português e nas outras línguas, né? Cada língua tem as suas peculiaridades. Depois, a leitura dos clássicos, a interpretação, a imitação, que era, né, colégio jesuíta, por exemplo, era imitação dia e noite. Imitava o Cícero, imitava o Virgílio. Devia ficar uma porcaria que os alunos produziam. Devia, mas era aquilo que ia depois formar. O cara lá com 20 e pouco, com 18 anos, sair da escola, ele saiu um as da escrita. Não saiu o Virgílio. Não, a gente não tem notícias de saírem, certo? Sair algum Virgílio. Algum que seja. Mas saiu gente muito boa que estudou com os jesuítas, e ele está falando de clássicos da literatura. Então, isso, treinar a imitação dos poetas, dos oradores, depois treinar as figuras de linguagem na retórica, faltou, infelizmente. Faltou até ver quais são as figuras, né, quantas são, ou pelo menos uma lista razoável delas. Certo? Faltou estudar isso aí que tu estavas falando, que é o arranjo da oração, o arranjo do discurso. O que eu coloco no começo, o que vem em seguida, depois que eu introduzi ao discurso, o que vem depois, quando eu vou provar o que eu falei, o que eu tenho que fazer, depois eu tenho que refutar o cara, ou eu refuto primeiro o cara, ou eu não refuto, deixo quieto. Tem as partes da... O que fazem cada uma dessas partes. No final, como é que eu termino, como é que eu arremato bem. Faltou tudo isso, infelizmente. Faltou para nós aqui, para todo mundo no Brasil, faltou, porque nem existe retórica, nem existe cadeira de lógica nas escolas, né? E depois falta toda a lógica ainda, né? O silogismo, o que é uma premissa, maior, menor, conclusão, como nós descobrimos a conclusão que é verdadeira e certa, e a conclusão falsa, né? Os sofismas, os tipos de sofisma. Por aí vai. E aí vai. Faltou tudo isso, tá? Isso é educação clássica, né? Depois ainda tem, mas e a lógica moderna? Calma, fica na clássica por enquanto. Domina a clássica. Vai de boa na clássica. Pode ficar bem tranquilo que a clássica já vai te tomar algum tempo e vai te dar praticamente todos os subsídios que tu precisa para a vida, né? A moderna é um plus a mais, na melhor das hipóteses, né? Então, faltou tudo isso, tá? Vocês querem fazer... E aí é o que nós procuramos dar aqui na Confraria de Artes Liberais, na coleção que está fora de catálogo no momento. Tá? É isso que nós fazemos. Faltou muito, em especial esse treino da linguagem. Mas na matemática faltou coisa também, saiba. Na matemática faltou a geometria, principalmente. Geometria? Faltou geometria. Música? Faltou música. Astronomia? Faltou saber ler uma mínima partitura boba que fosse, né? Uma pauta musical. Faltou isso. Exato. Faltou fazer alguns acordes no instrumento musical, o mínimo que fosse também. Então,
E se vocês querem saber, é isso que faltou. Tá? Com isso, vocês vão olhar para o ferro velho e ele vai, magicamente, ele vai ter se tornado uma oficina ali, onde tu pode reparar algumas partes, aquelas que tu te lembras, que tu não te esqueceste completamente. Aí tu pode ir lá, voltar e estudar aquelas coisas que tu gostaria de ter estudado melhor, não conseguiste na época. E assim vai. Então, Parte disso pode ser fundida e transformada. exato. Pode ser. Mas não tenho o que fazer com esse pedaço aqui. Não, funde, transforma. Funde, transforma. Deixa de lado, por enquanto. Aí, e esse é outro efeito que as pessoas não sabem, né? Depois de estudar as artes liberais pelo menos um pouco, a tua mente começa a fazer um pouco mais de sentido para ti. Assim. Tu não entra ali e vai pensar sobre algum assunto e parece que tu tá num espaço sideral vagando num espaço vazio. Assim, não é? As coisas começam a fazer sentido, tu começa a conseguir pensar com coerência, a tirar conclusões, a fazer hipóteses. Isso aqui eu sei bem, aquilo eu não sei direito, tem que estudar mais. Essas coisas, entende? Então, a tua mente começa a fazer sentido e tu te sente de novo assim, uma pessoa pensante. Mesmo. Agora, uma coisa importante também é que para os adultos principalmente, né? Eu diria que para os adultos é muito importante ter acho que as crianças às vezes têm esse impulso, mas não é muito preciso saber isso, mas os adultos têm realmente uma necessidade maior de olhar para a realidade em si. Tá? Olhar para a realidade já pronta e analisar a própria realidade, tomar partido da realidade. Isso é uma parte difícil, né? Às vezes nós estamos submetidos ou nos submetemos a um problema muito complexo, precisa de muitas ciências envolvidas aí, precisa de muito estudo de outras coisas além das artes, né? As artes, elas vão justamente fazer vamos dizer, esse plano de fundo, essa base desse conhecimento todo superior que se formou, principalmente quando ele é válido, ele tem um alicerce firme nas artes, quando esse conhecimento é escrito e postulado de forma válida. É muito importante, porque muitas das coisas que nós temos hoje não são válidas, não podem ser validadas de modo nenhum, são argumentos fraquíssimos, são argumentos ao vento. Às vezes, muitas teses têm a sua principal afirmação totalmente jogada no vento, por mais que tenham ali uma série de argumentos e técnicas que pareçam prová-lo. Uma série de observações. Né? Então, a verdade é que esse olhar para a realidade direta, né, esse olhar para... Isso é que vai realmente construir ou realmente nos dar... e, claro, e a ação no mundo, a busca da virtude, a virtude como um todo, todas as virtudes, é isso realmente que vai nos dar uma verdadeira sabedoria. Tá? Essa é a verdadeira sabedoria que se alcança com isso. Mas é olhando para a realidade, não é olhando, tá? Não vai ser olhando apenas para um ponto de uma dessas artes, tá? Ou seja, embora elas tenham fim em si mesmas, nós podemos pensar assim, porém, quando nós devemos fazer com que elas nos ajudem, né, com que esse treino, com que toda essa prática que nós buscamos para nossa educação consigam nos levar a um olhar preciso, a um olhar, né, a uma visão correta e acertada, mais acertada possível da realidade, ou dos pontos que nós queremos descobrir da realidade. Nunca esqueçamos disso, né? Por exemplo, se nós não nos perguntamos em nenhum momento sobre a diferença dos amores, por que nós vamos estudar a diferença entre os amores? Sim. É bobo, né? Eu vou fazer aqui Claro, a não ser que isso faça parte de uma disciplina que eu estou tentando ali adquirir, uma cultura e tal, beleza, mas eu diria que é bom que nós tenhamos um tempo, pelo menos, de tempos em tempos, nós
olhemos para os nossos principais problemas, fossem eles, sejam eles práticos, sejam eles problemas da compreensão daquilo que nós estamos vendo. Então, por exemplo, muitas pessoas em 2013, talvez, sei lá, vou pensar aqui, em 2018, entrou lá o Bolsonaro, né, na disputa eleitoral e tudo, muita gente, né, daí teve uma espécie de polarização política no Brasil, muita gente ficou nessa de onde eu voto, o que eu faço e tal. Aí, um ponto concreto que todas as pessoas do país estavam debruçadas ali, tentando entender a realidade para tomar uma decisão. Eu acho que são esses pontos, eles não são apenas dúvidas, eles não são apenas dúvidas quaisquer que nos aparecem, né? Mas eles são dúvidas que as pessoas ou que os artigos que artigos de jornais ou que cientistas não vão conseguir responder por nós. Eles podem nos dar alguma ajuda, podem nos dar uma pista, podem nos dar uma direção, às vezes muito precisa até, mas a nossa inteligência precisa fazer essa filtragem de todo esse manancial, de toda essa abundância de argumentos, opiniões e tudo isso, tá? Sem as artes, sem esse treino, eu acho difícil conseguir chegar à verdade ao ponto dessa verdade tocar o fundo, né? Tocar a pedra, o profundo do nosso oceano interior, assim. Ela não chega lá muitas vezes porque nós não temos essa capacidade, né? Nós não temos não somos capazes de dizer para nós mesmos a verdade ou de processarmos a verdade corretamente. Exatamente, dizermos... E aí nesse exemplo, né, que até é perigoso de falar hoje em dia, cai a live, cortam tudo, mas, aquilo que em 2018 era uma verdade, assim, isso aqui que nós queremos, não sei o quê, e aí elegeram o cara e acharam, agora a gente vai ficar 8 anos, pelo menos, no poder, não sei quantos anos no poder aí, porque nós estamos na crista da onda, não sei o quê, nós ditamos as modas, nós ditamos as interpretações políticas, as coisas, 4 anos depois acabou. Por quê? Porque quem não tem essa capacidade de fazer a leitura da realidade, ele vai ao sabor do argumento retórico do cara mais esperto, do cara que parece ter mais autoridade naquele momento. E uma hora isso muda. Uma hora essa onda do momento, assim, de opiniões, ela passa a não refletir mais a realidade e a pessoa já não é mais capaz de julgar por si mesma que mudou. E no meio de 2018 para 2022 mudou. E, assim, 90% das pessoas não viu que mudou. E vamos lá, né? Uma última coisa que eu falo sobre isso. Quando o pessoal estuda sobre política, tem os opinadores, tem os jornalistas, tá? Tem as pessoas que falam sobre política. Essas aí, eu não estou falando delas. Mas nós, mortais, quaisquer aí, né? Meros mortais. Nós, se nós realmente tomarmos esses assuntos para estudar, eu acho que tem um comportamento, um efeito desse estudo que é justamente ficar calado, mas é natural esse efeito, porque nós sabemos que que a opinião alheia normalmente não é meditada, não olha para a realidade como um todo. Sim. Nós até evitamos conversar qualquer tipo de papo sobre isso. Assim, quem estuda realmente a fundo a política não vai entrar, e mesmo que saiba que aquela pessoa ali, parente, sei lá, amigo, tenha uma opinião parecida, vai evitar também de falar, porque em algum momento a opinião dele será completamente diferente, ou porque aquele amigo também, não tendo a mesma preocupação, não saberá ou não conseguirá conversar sobre aquele assunto. Exato, porque... Acaba ali não há o que construir de um assunto, numa situação desse tipo, né? O professor lá falava isso aí, que o cientista político é aquele que
ele está analisando a situação, então ele não pode ser aquele que emite um discurso político, do político, né? Ele fica de fora assistindo e analisando. Só que o cara que está na política, ele geralmente interpreta o cientista como um discursador político também. E aí se enfesa. E muitas vezes como adversário, porque afinal de contas... Daí vira como adversário. E se ele fala, e se esse cara que está envolvido com política e até o Burgomilli fala, ouve alguma coisa que, embora no tom de análise diga algo que ele não quer que aconteça, ele vai transformar aquele analista em inimigo dele, dizer que ele está querendo torcer para o outro lado, quando não é isso. E quando acontece... Ele está descrevendo ali a situação. Ele está descrevendo a situação. E quando acontece isso, então não tem diálogo mesmo. Não adianta. Eu vejo até pessoas assim muito inteligentes que fazem essas... Muita gente começa como cientista político e acaba como político. E nem viu que mudou no meio da Nem viu que mudou. Isso é muito triste. Isso é triste. Mas o cara, na verdade, ele começou como... Vamos chamar aqui bem de pseudo-cientista político. Assim. Começou, de fato. Eu vou fazer umas análises aqui, vou discutir com os meus amigos e a gente vai se sentir muito, muito inteligente. É o famoso apodrecimento de sair do pé. Aí pronto. Aí, na verdade, o Brasil, eu vejo mais assim, a morte dos cientistas políticos, assim, a destruição dos cientistas políticos do que realmente... A construção de uma nova geração de cientistas políticos, né? A gente vê na verdade, aí que tá. Se eles existem, por exemplo, eu não os conheço. Exatamente. Aí, que bom. Espero que existam. Que bom a gente venha conhecer por livros e coisas assim. Exato, quero conhecê-los por livros. E não por lives exaltadas e clickbait. Né? Clickbaits. Não, o pessoal dos clickbaits. Enfim. É complicado. Mas, enfim, olha, para fechar o negócio aqui é o seguinte. É muito provável que não vai explodir amanhã. Sem artes liberais, nós não somos capazes realmente de olhar para a realidade, ter enfim, ser capaz de descrever as coisas que estão na realidade. Bem real, sem as artes liberais, a pessoa não é capaz de discernir entre o que é o discurso na cabeça dele e a realidade. Ele nem vê diferença, infelizmente. Ele acha que aquilo que está passando na cabeça dele é a reflexo automático da realidade, quando nada pode ser mais complicado. Não é que nada pode ser mais complicado, quando não é tão simples essa transposição. Exatamente, não é tão simples. Não é nem de longe tão simples. Tá? Então ele confunde, né, os pensamentos com a realidade. Aquilo que eu pensei deve ser real. E as ações também, né? Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que faço agora, que decido fazer agora é real, é a necessidade. É a minha necessidade. É a minha necessidade, é a importância e não é. Então esse mundo interior precisa ser regado, precisa ser impregnado das artes. E é isso que vai realmente nos levar a uma vida plena. Tá? A vida plena depende dessa primeira virtude que chamam de prudência hoje e que os nossos amigos medievais, com toda a sua sabedoria, chamavam de sabedoria. Exato. Pronto. É isso aí. Até a próxima.